tem uma. Porque instituto é uma coisa muito poderosa, né? Ah, sim. A gente mesmo está com um casal fazendo o livro 1, todas as terças-feiras, que o marido conheceu a fé na internet, gostou Pelo Facebook, pelo né? Facebook. Isso foi bem recente, foi É, começo do ano, né? foi. Na virada do ano, na realidade, é. É. Ele conheceu a fé, começou a pesquisar pelo Facebook e aí entrou em contato com o pessoal que administra, né, a página do Facebook da comunidade Bahá'í, falou, olha, moro em Dayatuba, tem alguém lá, tem Bahá'í, tem comunidade lá. Aí eles passaram o contato pra gente, a gente entrou em contato com eles. Aliás, ele estava tão eufórico assim, né, com vontade de conhecer logo a fé, porque isso foi em janeiro. Em Em janeiro, janeiro estava não tem todo mundo de ninguém. férias, tinha ninguém aqui, né? E aí mandaram mensagem, falaram assim, assim que a gente voltar, a Assembleia voltar a se reunir, a gente entra em contato. E ele ficou mandando mensagem praticamente todo dia pro pessoal, "Ó, ninguém está em contato comigo ainda, cadê o pessoal de dados?" Aí, quando a Maravilha. gente voltou e convidou para reunião, 2 reuniões depois ele já tinha se Se declarado declarado já barraco. para. Ai, E que a, beleza, que beleza. é, Porque e a esposa dele essa geração não dos nossos filhos, mas é dos nossos filhos e dos netos, para quem tem. Eu, infelizmente, ainda não sou avô, com esses meus filhos aqui, eu vou te contar, viu? Eu já falei, a esperança nossa era Renê. Aí eu falei, Renê, porque ele casou, depois não deu certo o casamento e tal. Aí eu falei, poxa, Renê, minha esperança era você, porque Rafael ainda é muito jovem, Raul já não quer saber de casar, e, enfim. Ele falou, pai, se o senhor quiser ser avô no paralelo, eu dou um jeito. Mas sem no nota, né? oficial está muito difícil. Eu não quer saber nada de paralelo, não quer. É no oficial, casado direitinho, então. Então, quer dizer, é difícil. Mas eu acho que essa geração, é claro que a vizinhança, o importante é que a gente todos trabalhemos para o progresso da humanidade, e independentemente se a pessoa é ou não Bahá'í e tudo mais. Mas eu acho que quando certas almas, como esse amigo que vocês acabaram de falar, está preparado. A gente não pode perder a oportunidade. Muito, aqui em Mojimirim mesmo, teve um desses episódios que uma Bahá'í, daqui até, vocês conhecem a Selma, que é membro do Corpo Auxiliar, que morou em. Ela está aqui agora em Mojimirim, porque a família dela é daqui, mas ela é membro do Corpo Auxiliar no Mato Grosso. Então, ela contando, né, numa época, quando ela conheceu a fé aqui, então tinha outros Bahá'ís, e ela foi contou de uma outra Bahá'í que ficava doida para ser Bahá'í, mas não sabia como fazer. E ninguém explicava como é que se torna Bahá'í. Aí teve uma reunião que ela foi, aí alguém contou, falou, fulana se tornou Bahá'í, sabia que teve uma declaração? Ela falou, meu Deus do céu, o que é esse negócio de declaração? Tem que declarar o quê? Que eu quero declarar. E quer dizer, ninguém falava com a mulher como é que faz para ser Bahá'í. Depois ela descobriu, se tornou Bahá'í, uma Bahá'í maravilhosa, a família toda é Bahá'í. Mas o fato é que muita gente está preparado e por alguma razão a gente não convida. Não convida a pessoa, fala, olha, ser Bahá'í significa simplesmente amar a humanidade, trabalhar pela paz, pela fraternidade mundial e falar. E seguir os princípios que Bahá'u'lláh trouxe. Quer dizer, a pessoa às vezes quer ser e não sabe como. Então a gente não pode perder essas oportunidades, né? Então eu já estava me coçando aqui, falando, esse homem não é Bahá'í ainda, né? Então ele é, né? Já, Se Já. tornou, né? Está Aqui a gente não tentando, né? perde a oportunidade de perguntar se é Bahá'í, não. Não pode perder. Nós somos de uma eu não três. geração que a gente ensinava e depois perguntava, né? E agora tem mais uns 3 ou 4 aqui que estão participando direto, que também já estão na fila aí, já beijou, mas aí, né? Vamos lá. E é engraçado o Alexandre, o nome dele, né? E tem a esposa que é médica, é a Kelma, e um casal maravilhoso, e a gente Ela agora também se tornou Bahá'í, não? ainda Ainda não. não. Tá participando de todas as reuniões, gosta bastante, pergunta bastante, quer Esse é bastante. o casal que faz o livro 1? Tá Isso. fazendo o livro Então um é com a questão de gente. tempo, né? Mas eles são realmente maravilhosos. Engraçado, a Kelma.
quando ela foi, a primeira reunião que ela foi na casa da Faizê, ela pronunciava o nome Faizê muito bem pronunciado, né? Só o Faizê, porque muitas pessoas que não têm familiaridade com os nomes persas, né, têm certa É, dificuldade, né? Faizê, Faizê. E não falam direito, né? Aí a Faizê notou, né? Falou, nossa, meu, se você pronuncia meu nome perfeitamente. Ela falou assim, não, eu já tenho contato com persa, porque quando eu morava em Fortaleza, estudava lá, eu estudei com uma persa, que se chamava Farideh. Então, para mim é muito fácil falar esse nome. E ela falou o nome da Farideh inteiro, com sobrenome e tudo mais. A gente, o quê? Você estudou com a Farideh lá? 50 anos 50 atrás. anos atrás. E pois lembrava é, até o pois é. sobrenome da Farideh. E logo depois a gente botou as duas em contato de novo, porque ela, acho que eu nem sabia direito que a Farideh morava tão pertinho, que a Farideh morava tão pertinho. E elas se encontraram e tal. Foi um fato curioso também. Isso animou mais ela, né? Você, a Farideira, Bahá'í também e tal. Então, ela foi juntando os pontinhos, né? Então, é engraçado como o mundo também é pequeno, né? Conheceu a Exatamente, Farideira 50 anos atrás, até agora, conhecendo a fé aqui em Dayatuba. exatamente. Porque para Deus, a medida de Deus é simplesmente a eternidade. O que é 50 anos para uma eternidade? Nada, absolutamente nada, né? E aí que entra a questão do que o Guardião fala, que o melhor meio de se ensinar a fé é através do exemplo. Porque, com certeza, ela lembra de Farideh, do jeito que ela comentou, de uma forma amistosa, né? Eram amigas, eram colegas de faculdade, qualquer coisa do tipo, né? Porque ela é médica, Farideh também, né? Então, imagina, por exemplo, se a gente. Por isso que a gente não pode pisar na bola. Eu falo com todo mundo aqui, eu adoro morar em. Hoje Mirim tem 100 mil habitantes. Eu adoro morar em cidade pequena porque você tem que andar na linha. Porque se você não andar na Você linha, você encontra com todo mundo. vai encontrar, Joseli, vai encontrar com alguém que falava assim: eu sou amigo do Pádua. Pádua? Que Pádua? Pádua, professor Pádua, deu curso lá em tal empresa. Ah, sei quem é o cara. Ixi, entendeu? Ou então fala, Pado, nossa, eu conheço ele, um cara maravilhoso. Então a gente vai escolher como é que a gente vai querer ser lembrado. E como Bahá'í, a nossa responsabilidade é enorme, né? Porque se a gente pisa na bola, é uma pisada gigantesca. Se a gente acerta, é um acertinho, né? Então, muito bom isso, morar em cidade pequena. Se bem que a sua é o dobro da minha, hein? Puxa vida. Cresceu muito rápido, de uma Pois hora é. para outra, assim. Aqui a Mas pandemia espantou gente. alguns estão até voltando para São Paulo, né, que vieram, porque agora as empresas não estão querendo mais ficar remoto, né, estão pedindo para ir todo dia, e alguns aí fica distante, né, daí alguns estão voltando. Mas outros que ainda, quem trabalha remoto, aí ficou, né, gostou de Indaiatuba e ficou. E aí também vieram muitas famílias novas que estão conhecendo também. Então, por exemplo, tem muita gente do sul que veio para cá, né? Nosso vizinho mesmo é gaúcho. E aí a gente, né, conheceu, ele falou, vamos tomar um chimarrão qualquer dia desse, gente, né? Porque aí Meu pai é um mineiro que toma chimarrão há mais de 30 anos, todos os dias. Que De coisa. manhã ele acorda e toma 2 cuias de chimarrão. Mas ele Ele, também viajou o mundo inteiro aí, então deve ter adaptado aí às necessidades, né? daí ele acostumou também, então eu falei, eu também conheço um pouco do mate e tal por causa do meu pai, né? Então eu tenho assunto para conversar. Pois É é. bom Agora, ter assunto com todo mundo, né? e essa situação agora no Rio Grande do Sul, muito Pois é, provavelmente vai. ele fez uma campanha, o pessoal aqui do condomínio todo ajudou para levar para lá, porque atingiu generalizado, né? Todo mundo. Aí ele também ajudou, né? Então, são essas coisas que a gente tem que não só agarrar as oportunidades de servir ao outro, de divulgar os ensinamentos da fé, porque a gente sabe, a gente tem esse conhecimento suficiente para saber que é como se fosse mesmo um remédio para a cura de uma doença grave que a humanidade está passando. Se a gente realmente não se esforçar um pouco mais do que a gente já se esforça para levar esses ensinamentos, por isso que
esse é uma graça de podcast, a gente está trabalhando duro para ver se a gente consegue atingir 1.000 inscritos, porque 1.000 inscritos chamam uma atenção danada daquelas pessoas que assistem, que participam, que pesquisam através do Google, através do YouTube, né? E isso faz com que a gente possa espalhar quantas. Logo no começo, nas primeiras temporadas, o pessoal mesmo que edita nossos podcasts é de Belo Horizonte, e o rapaz lá, o que é o chefe é uma pequena empresa, ele não é Bahá'í. E ele ficou impressionado com um monte de coisa. Falei, poxa, um amigo dele falando, nossa senhora, é uma religião que não tem padre. Falei, isso deve ser uma bagunça danada. Não tem padre, não tem pastor também. Não. Ixi, deve ser muito bagunçado. Imagina, rapaz, uma religião que não tem padre, não tem pastor. Aí ele falou, não, tem instituições que eles mesmos elegem. E outra, não tem propaganda. E aí o cara já ensinando para o outro. Então, eu acho que as oportunidades que a gente tem, a gente não pode perder, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nunca vou esquecer. Eu contei isso aqui num desses episódios dessa nossa 7ª temporada. A gente morava em Juiz de Fora, a Assembleia Local reuniu, era um projeto de ensino grandioso, e que era assim, tipo, sem brincadeira, o custo era umas 50 vezes o valor que a gente recebia de contribuição mensal na comunidade. Como é que nós vamos fazer um projeto que custa 50 vezes o que a gente arrecada de contribuição? Mas aí nós começamos a imaginar e bolar coisas que não precisa ser só Bahá'í. A prefeitura podia ceder o teatro em vez de alugar, porque o teatro era administrado pela FUNALF, que era a Fundação Cultural da cidade, enfim. Mas tinha uma parte que a gente tinha que realmente gastar. E aí nós bolamos um plano para começar a executar semana que vem. Aí cada um tinha uma tarefa na semana que vem. No dia seguinte, o Collor congela a poupança. Era a época do plano cruzado. E o Collor congela a poupança, e a Assembleia Local tinha dinheiro da poupança. E aí podia tirar, lembro que podia tirar uma mixaria. Então, quer dizer, a gente ficou no aperto, mas depois deu tudo certo, porque nós não gastamos um tostão. A prefeitura cedeu até ônibus para buscar músico em Belo Horizonte, que era o Haroldo, ex-marido da Ana, Haroldo Anunciação. Tinha um grupo, não sei se você lembra, Joseli, tinha um grupo de chilenos. Bom, isso também foi em 1986. Você não era nascida ainda, né? Não, assim. Não era Bahia, não peguei Então, você essa. não era nascida ainda espiritualmente. Você não É. era renascido. Aí, bom, então tinha um grupo de chilenos lá, que era um conjunto, e trouxeram. Então, fizemos o Show pela Paz, era um Show pela Paz, em 86. E sem um custo, sem um tostão. Mas o que eu quero chamar a atenção é para quê? A gente fazendo o plano para a semana que vem, e no dia seguinte a gente não tinha a mínima condição de fazer nada, porque não ia ter dinheiro. Então, realmente, as coisas podem mudar. Olha a situação do Rio Grande do Sul, olha a situação do vírus aí da pandemia. Fecha tudo, ninguém vai trabalhar, todo mundo fica em casa. Então, entre essas dificuldades todas, também tem os benefícios, né? Hoje nós estamos aqui fazendo uma graça de podcast virtual, graças à pandemia, porque É começou verdade. na pandemia, né? A gente não Foi. podia fazer ao vivo, vamos fazer então virtual. Ninguém sabia mexer nisso. Cobrão aí é o É. Saulo, né? Nós somos analfabetos, mas a gente aprendeu a mexer no estrito e necessário, e começamos o programa, e já vai para o 100º participante. Quer dizer, que cada episódio, cada temporada, são 10 episódios. Só que cada episódio, por exemplo, o episódio de vocês são 2, né? Então, em média, cada temporada são 15 participantes, 15 Bahá'ís participantes. Se a gente convidasse só casal, seriam 20 pessoas, né? Então, nós estamos entrando na 7ª temporada. Se fosse só 10 participantes, seriam 70.
mas como teve muitos outros, nós já estamos no 90 e tal. Então, é uma maravilha, quer dizer, graças à pandemia. E assim nós fizemos um monte de coisa, mas oportunidades é que a gente não pode perder, né? Mas, gente, eu falo demais. Fala sobre esses sentimentos seus de ser pioneiro. Porque tem muita gente que nos vê e fica falando isso, sabe? Fala, nossa, eu vi lá as histórias da Joseli, do Saulo, ai meu Deus, me dá uma vontade de ser pioneiro, mas às vezes falta coragem, falta fé, falta um monte de coisa, né? É uma fartura, falta muita coisa. Eu falo que no nosso caso, a gente não escolheu Indaiatuba, Deus que escolheu para a gente, porque foi o trabalho, né? O pessoal do trabalho falou: ó, você pode ficar aqui de fretado todo dia, ou você se muda para Indaiatuba. E claro que a gente escolheu, até porque eu gosto de cidade menor e tal. Por mais que eu tenha nascido em Belo Horizonte, eu morei em muitas cidades pequenas e é onde eu me sinto melhor. Eu não curto muito trânsito, muito barulho, muita coisa, muito prédio, né? Eu gosto mais da natureza. Então, em cidades menores, você ainda tem muitas praças, parques, né? Assim, para curtir, né? Então, eu falei, não, vamos para Indaiatuba e tal. E foi, ele também, depois ele saiu, né, desse trabalho, foi para São Paulo. Eu falei, eu não vou para São Paulo, eu vou continuar em Indaiatuba, porque a gente já tinha começado uma série de atividades Quem e gosta eu de queria que a cidade gente... pequena e vir para São Paulo é um castigo, fala a verdade. Aí eu falei, não, vamos ficar. O coitado sofreu 6 anos indo e voltando. Mas foi bom, porque daí o pessoal do fretado vira e mexe e ia lá em casa, né? Então a gente não sabe mesmo, né? Os caminhos. A gente tem que estar disposto a fazer, dar o primeiro passo. Aí depois Deus abre a oportunidade para a gente, né? E sempre foi assim, né? A gente às vezes fica com medo. Por exemplo, muitas vezes eu convidei muita gente, preparei a mesa do café da manhã para a reunião devocional e não foi ninguém. Aí a gente sentava, a nossa família, nós e os filhos, e fazíamos oração. Vamos fazer oração pela cidade, vamos fazer oração pelo crescimento de Indaiatuba e tal. Então, a gente sempre teve reunião devocional, independente de ter participantes externos ou não, a gente sempre fez em família. Que era assim, olha, a reunião é para nós e para quem mais vier, né? E às vezes enchia a casa do nada, assim, apareciam umas 10, 15 pessoas, assim, né, num mês, e outro mês já vinha pouca gente, mas sempre foi uma. A gente abre a casa, e a partir daí. E tem gente que tem medo de abrir a casa, né? Eu falo, olha, graças a Deus, em 20 anos, nunca tivemos um. Vinha gente, olha, amigo do amigo do amigo, que a gente não conhecia, aparecia, e as pessoas super legais e sempre foi uma experiência muito boa, proveitosa, né? Nunca tivemos nenhum problema com isso, sempre abrimos nossa casa. Eu acho, É sabe? algo assim que às vezes as pessoas não acreditam, mas a gente fica numa felicidade tão grande quando ela está cheia, É a gente lógico, dorme cansado e feliz. né? Deixa eu compartilhar com vocês um episódio de Ferial, não sei se vocês assistiram. Eu acho que primeiro a gente, claro, tem que ter cautela, tem que ter, né, sabedoria. Não vai Sim. colocar qualquer um, abrir a porta, ficar aberto, falar, gente, ó, quem quiser vir, vem. Mas, assim, tem que ter confiança em Deus, saber que realmente os pioneiros têm proteção especial. Isso é texto, né? Isso é epístola de Barral lá falando sobre isso. Então, teve um episódio, o episódio de Uma Graça de podcast da Ferial e do Parvis, eles compartilharam uma experiência mística que eles passaram, que é assim maravilhosa. Eles foram assaltados lá na Adicam, lá na época que era o Lar Linda Tanuri, era a creche. Uhum. E eles foram assaltados, achando, os dois ladrões acharam que eles tinham muito dinheiro. E ia começar uma universidade, então, uxa, esse pessoal deve ter muita grana. E assaltaram eles. Então, o cara com um revólver na cabeça do Parvis e o outro apontando para a Ferial. E falando onde é que está o dinheiro, onde é que está a joias, onde é que está isso, onde é que está aquilo. E eram ladrões que assaltavam e matavam. Por que, que eles sabiam disso? Porque depois, no decorrer do episódio, o cara apontando a arma para a Ferial e falando onde é que está o dinheiro, não sei o que e tal.
e eles tinham assim, a sensação, ela falou que tinha a sensação de que realmente eles iam morrer ali naquela noite. E aí ela foi viu o Abdu'l-Bahá atrás do cara. Eu fico arrepiado quando eu reconto isso. Ela viu o Abdu'l-Bahá atrás do cara. E a sensação que ela teve foi de uma paz, de uma tranquilidade que ela falou que nunca experimentou na vida. E aí o cara viu nela uma freira, como se ela fosse uma irmã de caridade. Ele vira para o outro ladrão, para o companheiro, e fala: vamos embora que esse pessoal realmente não tem dinheiro. E eu não mato freira. Periel não estava vestida, nem parecida com ela, estava de pijama, ela falou. Aí os caras foram embora. Nossa. Então, quer dizer, são proteções. Isso ela contou numa graça de podcast, no episódio. Quer dizer, eu contei assim, parafraseando, né? Mas foi o acontecimento, em resumo, foi isso que ocorreu. Então, nós realmente temos proteção especial. A gente tem que acreditar nisso e realmente abrir nossa casa como a gente abre o coração quando a gente vai falar da fé para alguém. Como eu disse, tem que ter sabedoria, ter cautela, mas cautela e caldo de galinha nunca fez mal para ninguém, né? Então a gente tem que ter essas duas coisas. Mas aconteceu um episódio em Juiz de Fora que eu tenho que contar pela centésima vez. Quem vê o nosso podcast, todos os episódios, fala: nossa senhora, lá vem Padinha contar outra vez aquela história. Mas para quem não ouviu, vai ser interessante. Você falou que convidava as pessoas, fazia uma parte social gostosa e tal, não aparecia ninguém. Aí vocês faziam orações com as crianças e fazia reunião sem vir ninguém. Nós tínhamos uma época em Juiz de Fora, eu dava aula no colégio e abrimos uma fábrica de salgadinhos. Nossa, nós ganhamos muito dinheiro vendendo. Vendia 500 salgadinhos por dia, entregando em lanchonete. Então, começamos a ganhar muito dinheiro. E nós éramos sócios, Maria José, Isabel, lá, tia da Edilúcia, que hoje as duas, tanto Isabel quanto Maria José, já estão no céu. Eram nossas sócias, né? E eu e Verônica. Nós começamos a ganhar tanto dinheiro que a gente quis abrir uma lanchonete. Elas não tiveram coragem de abrir a lanchonete, aí nós demos toda a parte, que era uma sociedade, né? A nossa parte demos para elas e montamos a lanchonete. Então, essa lanchonete fez com que a gente ficasse muito popular no bairro. E era um bairro central, chamado Mundo Novo. Então, nós, no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, nós fizemos uma celebração, a comunidade organizou uma celebração para o Dia Internacional da Mulher e ia fazer a reunião lá em casa. Nós fizemos 500 convites. A sala lá de casa não cabia 20, era 20 e cabia apertado. Aí nós fizemos 500 convites. O pessoal falou: vocês são doidos? Eu falei: mais ou menos. E aí convidamos 500 pessoas, espalhamos o convite para o bairro inteiro. O lixeiro que passava recolhendo lixo ganhou o convite para vir na festa. E nós fizemos salgadinho. Não foi para 500, mas se fosse 400 pessoas, comia à vontade. Não apareceu ninguém, só os barrais. Edilúcia, Efigênia, Maria José, porque eles ajudaram também na confecção de salgado, né? Nenhuma pessoa. E tinha uma amiga muito querida, que também recentemente foi para o céu, que era a Vera Ciufo. Era uma estudante de psicologia. Era nossa vizinha. Ela falou: Pádua, eu vou na reunião de vocês, pode me esperar que eu vou. Eu tenho aula, mas eu mato o resto da aula e venho. Beleza. Vera também não apareceu. Quando deu 10h30, 11 horas, todo mundo já tinha festejado o que tinha que festejar, já tinha comido o que tinha comido, já estava todo mundo meio embriagado de tanto refrigerante. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Levaram salgadinho para comer uma semana. Quando deu mais ou menos 11h30, bate na porta, a gente vai atender. Quem é? A Vera, essa que falou que ia na nossa reunião, pedindo 1000 desculpas, porque ela teve uma prova na 5ª aula da faculdade. Ela não podia sair, mesmo que ela quisesse, porque ela ia perder a prova. E deu a explicação dela, mas eu estou aqui só para dar essa satisfação a vocês. Falei: não tem problema, não. Entra,
que a festa ainda não acabou, não, mãe. Ela falou, como não acabou? 11h30, não tem mais ninguém. Você já estava... Aí Márcia, que era sobrinha de Verona, estava de pijama. Falou, Márcia já está de pijama. Eu falei, não, Vera, você quer entrar, entra, fica à vontade, que isso? Vamos tomar um refrigerante aqui e tal. Ela falou, não vou incomodar, não. Não, não vai não. Entrou. Aí ela falou, então já que eu estou dentro da festa, que ela viu que era só ela, né? Eu vou perguntar e esclarecer todas as dúvidas que eu tenho, porque as meninas dela eram aluna de aula para criança de Verônica. E aí Vera encheu a gente de pergunta, resumindo, 1h30 da manhã, Vera declara Bahá'í. Aí declarou Bahá'í, foi uma maravilha, abraço, beijinho para cá, choro, oração. Pronto, Vera levou salgadinho também para a família inteira, uma semana, e foi embora. Era vizinho. Aí nós mandamos um relato para o Bahá'í Brasil. Lembra do Bahá'í Brasil? E Osmar Mendes era o redator-chefe, né? Mandamos um relatório sobre a celebração. Aí o título é assim: Celebração do Dia Internacional da Mulher em Juiz de Fora tem 100% de declarações dos convidados. Nossa, Osmar ficou doido, que Marketing é tudo. maravilha! E tinha lá a matéria, né, contando essa história que eu estou contando para vocês. Aí, quando vai lendo a história, só apareceu uma pessoa, aí me liga, Padinha, que história é essa, rapaz? 100% de declaração, só teve uma pessoa e praticamente já tinha acabado a celebração. Como é que a história é essa? Como é que você faz um negócio desse? Falei, Osmar, quantas pessoas vieram na reunião? Ele falou, uma. Falei, quantas declararam? 100%, meu amigo. Não é verdade ou não? Ele Sucesso publicou no total. Bahá'í Brasil. Até recentemente eu tinha esse número do Bahá'í Brasil. Então é isso, a gente nunca sabe como é que vai ser o resultado, mas o que a gente tem que ter é pureza de motivo. A gente tem que ter boa intenção. Abdu'l-Bahá não fala isso? Tem uma palestra de Abdu'l-Bahá que ele fala que o primeiro passo para o êxito é boa vontade. E isso a gente estava cheio de boa vontade, salgadinho e refrigerante também. Então, deu tudo certo, sabe? Então, quer dizer, quando você conta isso, que estava sozinho, faz um monte de coisa e não vem ninguém, não deixa de fazer, não. Continua fazendo, porque uma hora vai aparecer uma Vera. Com Sim, certeza. a gente continua fazendo, e, né? Hoje a gente tem uma comunidade maior, pessoas que conheceram a fé e declararam aqui, né? E só crescendo, e as atividades só aumentando, e tendo cada vez mais pessoas interessadas e curiosas. Quer dizer, daquela época para agora já mudou muito e a nossa realidade é bem diferente, terceiro marco. Então, assim, Então, vocês lembram de algum acontecimento assim que realmente foi espetacular, foi marcante? os dois bicentenários, eu acho que foram a mudança, foi a clave, né? Foi uma coisa que a gente se movimentou tanto para fazer da melhor forma possível com tão poucas pessoas, que eu acho que a energia gerada nessas duas celebrações foram fundamentais para essa mudança e esse crescimento na cidade. Porque quando a gente fala que a gente faz oração e essa oração não é só para a gente, é para a cidade, toda a comunidade, a gente vivenciou isso. Quando a gente, em espírito de oração, vamos fazer, vamos convidar pessoas que a gente quer que a comunidade cresça, que as atividades aumentem, e realmente aconteceu. A gente deu o passo e foi aceito, né? O passo que a gente deu foi aceito e realmente a gente percebe que agora abriram as portas, né? E aí agora o céu é o limite. Exato. Isso é realmente uma experiência assim maravilhosa de vocês compartilharem, porque muitas vezes a gente deixa de fazer certas coisas porque acha que o número é muito pequeno, somos poucos É, e tal. A gente não pode achar que as epístolas de Bahá'u'lláh são poemas, são, ai, que texto mais lindo. Não, é verdade. Além de ser lindo, é verdade. E quando fala que tem um monte de anjos prontos a nos ajudar,
é isso aí, aparece gente que a gente nunca viu, situações que a gente não imaginava que podia acontecer. Estou aqui com a cabeça cheia de história, mas eu estou me contendo aqui, porque você sabe, eu sou uma pessoa acanhada, não falo muito, então eu estou me contendo. Mas conte aí algum desses episódios, porque realmente esse episódio aí da celebração do bicentenário foi realmente uma prova desse vigor espiritual que a gente que é acometido, né? Agora, por exemplo, recentemente na vizinhança onde estão Shervin, Lufar e Brian e Tainá, eles resolveram juntar as crianças para fazerem um ato de serviço, montando kits de higiene para mandar para o pessoal do Sul, né? E eles já estão um tempo lá na vizinhança e não tinham apoio dos pais e tal, assim, era aula de criança e só as crianças apareciam, né? E assim, eles não tinham, eles queriam contato com os pais, queriam contato com outras pessoas e havia uma barreira, né? Então eles falaram assim, ó, então se só as crianças aparecem, então vamos fazer um trabalho com as crianças, né? Pediram ajuda da comunidade, da a Assembleia ajudou, a comunidade ajudou, com doações, né, para eles fazerem os kits, e falaram com as crianças, ó, nós vamos montar, alguns ajudem a montar, e todo mundo, né, eram 100 kits, todos que receberem vai ter que ter uma cartinha de vocês. Então, Sobre quem o quê? sabe escrever uma cartinha das Ah, crianças, Escrita própria por... de próprio punho, né? E quem não sabia escrever, desenhava, porque tem crianças menorzinhas, né? Aí, beleza, falou para as crianças, tem que ser 100 cartinhas, né, para botar junto com o kit de higiene pessoal que eles estavam montando, né? E as crianças escreveram até 102, 103, assim, para não ter, se ficar faltando alguma coisa, colocar a cartinha, né? Nisso, eles fizeram essa atividade numa praça. Aí outras pessoas, ou pais, chegavam, sentavam, ficavam vendo e tal, e a empolgação das crianças, porque as pais crianças, das crianças ou outros pais? pais de criança dessas e de e outras, de né? outras que não participam, Sim, mas que viram aquela movimentação e sim. todo mundo era convidado, quem quiser ajudar e tal, e alguns começaram a ajudar também, né, a montar os kits e tal. E depois, né, dessa atividade, eles receberam feedback positivo de pessoas, né, de pais, né, mães que estavam, que agora eles entendem que o que eles estão querendo fazer é do bem, é coisa boa, e que agora sim, né? Agora eles abrem a porta da casa para serem visitados, né? Quer dizer, já caiu aquela barreira, né, do receio. O que que esse povo está fazendo com essas crianças? O que que eles querem com essas crianças? Né? Aquela coisa, aquela desconfiança Natural, né? é natural, mas que cria uma barreira, né? Que a Claro, pessoa não, poderosa. de não querer conhecer mais, de conversar e tal. E depois desse ato com as crianças, a, a coisa mudou. Teve criança que falou: vamos comemorar meu aniversário juntos. E a mãe leva bolo, o outro leva não sei o que e tal, e aí faz uma festinha. Aí agora eles têm, digamos assim, estão mais inseridos do que nunca naquele bairro, Na vizinhança. naquela vizinhança, né? Então, assim, a gente não pode, desanimar, né? E a gente não sabe que tipo de atividade vai abrir as portas e a coisa tomar uma outra proporção, né? Exatamente. E, e assim, a mudança do temperamento de algumas crianças que eram muito levadas, que não queriam prestar atenção em nada, que agora sabe orações de cor, que fazem e ensinam os menores. Quer dizer, a coisa vai mudando e a atividade vai ganhando uma outra dimensão, né? É, E é muito bonito de ver isso, né? E eles relatam com tanto entusiasmo que a gente sente que estava lá junto no dia, né? Mas não estava, mas a gente sente como se estivesse junto com eles, porque a tá. gente faz orações juntos para que as atividades melhorem, cresçam, né? Então, é de todo mundo aqui, né? Digamos assim.
E é muito, muito bom a gente ver que, insistindo, alguma coisa acontece que aí a pessoa entende que a nossa intenção é boa, que a gente quer realmente a melhora do mundo, É, mas que parece que tem gente que não acredita que isso seja possível, né? Então a gente tem que quebrar tem essa que barreira, perseverar. né? Perseverar. Perseverança é realmente um ingrediente muito importante, né? A gente tem que entender que, às vezes, por exemplo, a gente tenta por um caminho, mas a gente é desviado para outro, e esse outro é que é o caminho, né? Então a gente tem que ter esse sentimento de resiliência, né? Mas porque criança, atividade, aula Bahá'í para criança era a atividade que eu mais gostava. Eu sempre adorei essas miniaturas de gente grande. Quando eu vejo uma menina, assim, eu fico vendo ela moça, ela já mãe. Eu adoro me imaginar isso. Menino, aquele menino ali, daqui a pouco eu já estou imaginando ele de bigodinho e tal. Então, assim, é uma maravilha. Miniatura de gente grande. Hoje a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não pode ficar muito carregando, pegando muito, porque os caras já olham a gente achando que a gente é pedófilo, né? Então o mundo hoje está muito doente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas atividade com criança, o senhor Raul Pavão é que falava isso. Quando uma criança vai para a sua aula, você pode ter certeza, Padinha, que a mãe dela já é metade Bahá'í, porque ela está mandando a coisa que ela tem mais preciosa, a joia dela é o filho. E se ela está deixando o filho vir para a aula de criança, aprender coisas que ela nem sabe o que é porque ela já confia em vocês. Então, realmente, a aula Bahá'í para criança é é um portão aberto, não é nem uma porta, é um portão, né? E a gente tem que perseverar mesmo, né? Saulo, você está falando demais, muda de assunto, porque senão a gente Então, vai. eu queria comentar sobre dentro da comunidade, acho que uma coisa interessante, que é um destaque, eu acho, de Indaiatuba, que é a preocupação da comunidade, foi sempre assim, desde antes de ter uma Assembleia eleita e depois reforçado pela Assembleia, que é a preocupação com a unidade da comunidade, né? De estar todo mundo participando, ter a Assembleia, estar de olho em todo mundo, se a pessoa está bem, se não está, visitar e criar um senso de comunidade forte, né? Apesar da gente ser pouco, né? Poucos membros, é uma comunidade pequena, mas ela é muito unida. E uma preocupação da Assembleia é manter essa unidade e estar sempre zelando por cada atividade, todo mundo participando, o que está acontecendo. E tem dado muito sucesso. E as artes têm ajudado bastante a gente manter isso também. Nossa comunidade é uma comunidade que gosta muito de música e a gente está sempre cantando nas festas da dias, nas reuniões. E agora, esse Bahá'í novo que se declarou, que a gente contou a história dele aqui, ele adora percussão. Tem uma Ele coleção. tem todo o instrumento que você imaginar de percussão, ele tem na casa dele. E aí as nossas festas e reuniões agora são praticamente o Olodum. Ele traz todo mundo pega um chocalho, alguma coisa, todo mundo toca junto, assim. É muito legal, muito bacana. É outro nível, assim, de reunião. E a música a gente percebe que junta as pessoas, essas Claro. pessoas mais animadas, isso contagia aqueles que estão fora também, né, que participam, né? Os contatos quando vem, falam, nossa, esse pessoal é animado, é sempre festa, é cantoria, comida, não sei o quê. Isso atrai as pessoas, porque fora da comunidade elas não têm isso, né? Em geral, as pessoas são solitárias na maior parte, né? Tem poucos amigos, né? A maioria das pessoas tem poucos amigos, tem poucos contatos sociais, né? E quando vem uma comunidade assim como a nossa, que está em festa, canta, todo mundo animado, tal, e batucada, não sei o quê, isso atrai, né? E a nossa comunidade tem uma participação nas reuniões, nas festas, altíssima comparada com outras que a gente conhece, né? Por exemplo, eu sou tesoureiro da Assembleia e a participação universal em termos de contribuições na comunidade passa de 90%. Que É assim, maravilha, né? Que muito difícil, maravilha. né? Crianças, adultos, idosos, assim, é bem alto mesmo, né? Então, a participação da comunidade inteira nas atividades ela é bem grande, né? Mostrando que a Assembleia está conseguindo manter a unidade da comunidade, todo mundo ali participando, às vezes falta uma reunião ou outra, mas
em geral, tá todo mundo ali, né? Isso que eu acho que é bacana da nossa comunidade, A de gente não conseguir tem isso, né? sede ainda, então a gente faz o rodízio das casas, e quando o tempo tá legal, tipo essa época do ano que não chove e tal, a gente faz fazendo dias no parque, na praça, faz Piquenique. piquenique, leva e tal. Que aí a gente também muda o ambiente, muda, e aí outras pessoas ficam olhando, o que que são Maravilha. vocês, né, na oração? Olha, outro dia eu sugeri isso para o conselho do nosso estado, que é o único conselho do Brasil que é só a sua região é só um estado, somos nós, né? Uhum. Então eu falei com o conselho para voltar a fazer uma espécie de noticioso, sabe? De divulgar. Imagina essas histórias aí, essas experiências que vocês estão vivendo, compartilhar com outras comunidades. Isso gera ânimo, né? Gera uma satisfação. Falar, olha lá a comunidade da Joseli do Saulo. Porque assim, a gente fala assim, a comunidade é a Joseli do Saulo. Você está conversando com a Faizê, é a comunidade da Faizê, né? Porque a comunidade é de todo mundo, né? Então, sabe, compartilhar essas. E o conselho parece que está levando a sério fazer um noticioso, uma espécie de noticioso, né? Hoje o Uhum. noticioso não é mais papel, o noticioso é virtual, né? Virtual. Então, quer dizer, dá menos trabalho, não gasta muito dinheiro, bota na internet e todo mundo tem acesso àquelas informações. Aqui, nosso negócio é fotografia. O pessoal dá um sorrisinho diferente, a gente tira retrato e posta. Nós temos aqui muitas, nós também atingimos, graças a Deus, esse terceiro marco, mas isso é nome, é coisa. O importante é isso aí que vocês estão falando, né? Essa comunidade vibrante, essa comunidade alegre. E aqui nós, as reuniões devocionais, todo dia tem uma, que o povo gosta demais de rezar. Aí vamos fazer, faz virtual. E aqui em casa a gente tem uma presencial, uma virtual. Na outra tem virtual. Tiramos fotografia toda vez. Então é isso, é essa vibração. Acho que, pelo amor de Deus, a gente tem o remédio para a doença atual. E a gente vai ficar só entre nós. Teve um período, Joseli falou de São Luís, teve um período que eu até mexia muito com a Conceição. Vocês conhecem a Conceição, né? São Luís. Teve um período que São Luís, e eu visitava lá com muita regularidade, na época que eu morava em Recife. Aí, um ano, fui acho que 6 vezes. Comunidade alegre, vibrante, não tinha uma declaração. E naquela época, no Nordeste, estava pegando fogo, né? Aí, que a gente descobriu? Que o pessoal estava tão feliz entre eles que ninguém ensinava. Vamos ficar só entre nós aqui, não tem problema, todo mundo Bom conhece demais, né? todo mundo ajuda todo mundo, não tem problema. Eu falei, gente, esse é o problema. Não tem problema. Doutor Morrageto, quando chegava na cidade, eu ouvia ele falando isso 3 vezes, em 3 lugares diferentes: Salvador, Recife e Belo Horizonte. Ele perguntava: como é que está a comunidade? Vocês têm algum problema? Aí o pessoal, ninguém falava que tinha, né? Aí, não, não, está tudo bem. Então, se está tudo bem, é porque está tendo ensino. Porque se tiver problema, é porque não está tendo ensino. Então, realmente, ensino é a panaceia, é o remédio para todos os males, né? E São Luís não queria ter problema, né? Quer dizer, só ficar entre nós aqui, entre família. Mas, gente, eu acho que a gente pode ficar aqui uma semana, né? Que vocês têm história. Mas conta algum desafio, porque do jeito que vocês estão falando, é uma maravilha realmente, né? Ser pioneiro não tem problema, a gente não tem nenhum desafio, é tudo um mar de rosas, não é não, né? Não, longe disso, né? Qual o desafio que vocês lembram que vocês falaram nu, como diz lá em Minas, nu? Esse é um problemão, que a gente não fala problema também não, né? Hoje não existe essa palavra, é desafio. É mais chique, né não? Em vez de falar que eu estou com problema, eu estou com desafio. É um desafio que a gente sempre tem com relação às atividades centrais é a constância das pessoas. Então, por Ah, exemplo, você abre o círculo de estudos, sei lá, você começa com 5, 6 pessoas, no final do livro você já tem 2, 3, né? Porque alguns vão desistindo no meio do caminho das atividades.
mesmo que você coloque muitas práticas, artes e tal, faça um momento de encontro gostoso, né? Assim, sempre lembra de levar alguma coisa gostosa para comer e tal. Você faz aquele tudo especial, mas é a constância, né? E a gente sempre esbarrou com essa dificuldade de constância, né? Às vezes eu abria o grupo de pré-jovens, aquele tanto de pré-jovens, fazia o primeiro livro, o segundo livro, no terceiro já, né, já tinha menos, e a gente fazia atividades, e aí já ia sumindo uns. Ah, não, porque eu tenho a tal aula, né, de esporte, aula de não sei o quê, aula de línguas e tal. E aí já ia saindo e não ficava, né? Eu tenho essa dificuldade com meus filhos, né? Começava os grupos de amigos com os livros de pré-jovem, e aí eles iam saindo, saindo, e por fim eu, né, fazendo os livros com os dois sozinho, porque as outras pessoas iam saindo ao longo do tempo, né? Porque eu não queria essa constância, né? E assim, por mais que a gente explicasse para os pais, né, como que é o processo, o que que eles aprendem, da devolutiva, mas eles mesmos falavam, ah, mas aí toda semana fica puxado, trazer ele aqui. Eu falei, não, mas a gente vai lá na sua casa se precisar. Não, mas a gente tem um monte de atividade e tal, e acaba, né, saindo o que era, mesmo sabendo que era bom, mas porque tem outras tantas coisas que faz também e que come o tempo da pessoa e tal. Então, essa gostar de participar e essa constância e seguir na sequência, né, dos livros do Instituto, ou mesmo do grupo de pré-jovens, ou aula de barrais para crianças, a gente sempre esbarra numa debandada de um grupo e fica um, dois. Não que a gente pare, eu não Sim, paro, continuo. Se for mesmo com uma pessoa, eu vou sim. até a pessoa querer se envolver mais e ela mesmo. A gente ainda não conseguiu alcançar aquele ponto em que a pessoa que entrou, ela mesma assuma um grupo e ela passa para frente. Sim. Muitos gostam muito, mas acabam saindo quando começa. Eles falam assim: vocês gostam muito de atividade, toda hora vocês têm uma atividade, toda hora vocês têm uma coisa. Eu não consigo ter tanta atividade além do trabalho, coisa assim, né? Eles Outro, acabam desistindo por isso, né? outro dia, eu tinha terminado um curso de pós-graduação nessa área de saúde emocional, saúde mental. E o professor falou uma coisa que eu, olha, falei, meu Deus, isso aí serve para tudo na vida da gente. Ele falou, como é que a gente supera um medo? Porque tem muitas pessoas, hoje a doença moderna, a doença atual da humanidade é depressão, né? Todo mundo tem um grauzinho aí. Então ele falou, como é que a gente supera um medo? Com outro medo maior. Eu fiquei pensando aqui numa semana, sabe? Nas orações eu ficava tentando. Sérgio Couto falava que a gente tem que um dia pegar o livro de oração, mesmo que for um livrinho pequeno, e ler o livro de oração como se fosse um livro de literatura, sem o cunho de oração, mas ler cada palavra, se não entender a palavra, buscar o seu significado, que ele falava que depois que a gente termina, o livro passa a ser não um livro de oração, mas um livro de magia, que transforma a nossa alma, né? Então esse professor falou que como a gente supera o medo é com um medo maior. E às vezes eu percebo que essa não desistência, essa resistência que você, José, acabou de dizer, é muito importante. Começa o círculo de estudo com 5, 6, 7 e termina com um, mas termina, né? Essa perseverança, essa persistência é da parte de quem está conduzindo o estudo. Mas aqueles que saíram não gerou comprometimento, meu sentimento é esse, não gerou comprometimento no coração dele, porque o medo dele era muito pequeno, porque ele não percebeu um medo maior. Muitos pais, por exemplo, não posso levar. Você oferece ir na casa, dá aula particular como se fosse, e mesmo assim Uhum. o pai não quer. Eu lembro de senhor Eloy Anello, lembra dele, o conselheiro? Ele falou uma vez uma coisa com a gente em Manaus,
que estava com o filho dele, né? Aí ele falou que ele tinha um problema com a esposa, porque ele queria levar o filho em algumas viagens de ensino pelo interior do Amazonas, e ela não gostava porque ele voltava todo picado de pernilongo, que lá chama carapanã, né? Ele vinha todo picado de carapanã, e aí ele falou assim: eu levo ele porque comigo ele está sendo picado por pernilongo. Se eu não levar ele, ele pode ser picado por cocaína. Então, quer dizer, entre ele ser picado, medo de ser picado por pernilongo é menor do que o medo de ser picado por uma droga que pode matar ele. Então, a gente às vezes supera o medo com um medo maior, e é verdade. Então, muitas vezes a gente não quer fazer certas coisas, mas se não fizer, vai ser bem pior. O pai que tira o filho de uma aula, de uma reunião de pré-jovem, ele está correndo o risco do filho passar por dificuldades enormes, que ele não tem nem noção. Por isso que ele está tirando, porque ele acha que levando ele para casa, ele vai estar em segurança. Construiu um muro de 3 metros. Aqui na região, essa história é muito engraçada, eu também já contei muitas vezes, mas teve uma época, quando a gente mudou para cá, que tinha muito lote na vizinhança, né? Casas sendo construídas e tal, e aí dava ladrão. Ladrão roubava material de construção, roubava essas bobagens, mas aí roubou o vizinho do lado, que estava recém-mudado, roubou os 2 da frente, roubou do lado esquerdo, só não roubou a nossa casa. Aí o pessoal até brincava: Pado, a gente está até meio desconfiado com você, rapaz, como é que é essa amizade sua aí com esse pessoal? Porque a gente falava da fé e tal, você tem amizade com todo mundo e só você que não é roubado, como é que é isso? Falei: olha, o segredo é simples. Na época que nós compramos a casa no, o muro baixinho, era um muro baixinho, e nós colocamos grade, mas grade dá para ver o que está dentro, né? Uhum. E aí o vizinho tinha muro de 3 metros de altura e aquela serpentina de arame. O outro na frente tinha muro alto, todos tinham muro alto, portão enorme, fechado e cerca elétrica. O outro tinha tudo isso e câmera. O nosso não tinha nada. Falei: gente, vocês acham que o ladrão vem roubando assim? Ele faz pesquisa. Esse pessoal é inteligente. Eles dão uma. Como a gente faz um mapeamento, eles fazem um mapeamento, dão uma olhada geral. A casa sua, uma casa tem muro alto, mas a outra também tem, outra tem cerca elétrica, a outra tem cerca elétrica e câmera. A nossa não tem nada, tem um murinho baixinho com uma grade. Aí, e depois, se descobrir que a gente é professor, aí que não rouba mesmo. Falei: esse pessoal não deve ter nada para roubar. E rouba vocês. Se bem que agora nós temos também muro de 3 metros. Mas o fato é que não adianta, a gente não se protege. A proteção não é essa, a proteção é outra. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, eu não estou querendo dizer que a gente tem que gerar medo no coração de ninguém, não. Não, mas eu entendo o que você falou, Você porque o entendeu? medo maior é se a gente não proteger, né, a mente, o espírito dessas crianças, desses jovens, qual o medo que a gente deveria ter é de onde, e hoje em dia o medo da internet é muito maior, porque ele está Exatamente. em casa, quietinho, com o quarto fechado, mas você não tem a menor ideia de onde ele esteja. Exatamente, exatamente. A gente já recebemos sugestões até de conselhos, alguns conselhos, que a gente fizesse podcast não só sobre ensino e pioneirismo, mas fizesse podcast com outros temas, tipo esse. Como é que a gente pode proteger nossos filhos, né? Então, nós estamos estudando essas possibilidades futuras. Mas é isso, a gente tem que gerar comprometimento no coração do outro. E isso aí que você falou. Como é que a gente pode confiar nas crianças? Eu lembro que minha mãe falava isso nos anos 70, né? Começo dos anos 70. Que ela falava: meu filho, eu prefiro ver você morto do que ver você na página policial, que você fez alguma coisa grave e virou bandido, né? E aí, quando eu comecei a participar das atividades barrais, no começo dos anos 70, e meu tio, meu pai já tinha morrido, morreu quando eu tinha 10 anos, aí meu tio, irmão da minha mãe,
falava, Geni, você está sabendo onde é que Padinha está entrando? Agora ele está indo para São Paulo, escola. Eu nunca vi falar em escola de verão. Tem isso não, verão é outra coisa, é praia, piscina. Agora vai para a escola de verão. Você está sabendo onde é que ele está se metendo? A minha mãe, você já leu alguma coisa sobre essa religião que ele está frequentando? Aí minha mãe falou com ele assim, falou, Benjamin, o irmão dela, né? Benjamin, eu já li alguma coisa sobre essa fé Bahá'í, não entendo direito ainda, não vou ler mais. Mas o seguinte, Padinha tá, tem meses, tem poucos meses que ele está frequentando. Isso, 1972. Padinha está muito melhor filho agora do que ele era antes de frequentar essa religião. Ele ia na igreja todo sábado. E não era esse filho que está sendo hoje. Deixa ele frequentar essa religião, fica quieto, a mãe dele sou eu. Então, quer dizer, eles observam a gente. Então, a mesma coisa são nossos filhos. Quer dizer, eles têm que confiar em nós e nós neles o suficiente para não haver mentira. Eu lembro que meu pai, eu tinha 10 anos, eu nunca apanhei dele, tomei uma surra dele. Mas ele falava, quando perguntava alguma coisa que eu fiz, ele falava: se você falar a verdade, você não apanha, você vai receber um castigo leve. Que ele era da polícia, tudo era castigo. Você vai receber um castigo leve. Agora, se você mentir, você vai apanhar e receber um castigo. Então, quer dizer, eu não mentia por vantagem, né? Eu só recebi o castigo. Então, eu acho que a gente tem que gerar no coração dos nossos filhos uma confiança tal que realmente eles entendam que a veracidade é a base de todas as virtudes humanas. E ponto. A gente tem que confiar cegamente neles e eles em nós, porque o mundo está muito doente, está muito doente. Mas, gente, o pessoal também faz uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. O que eu faço, o que eu tenho que fazer para sair de pioneiro? Aí eu pergunto para vocês têm que responder. Olha, primeiro você tem que ter o desejo de sair. Pode ser de um bairro para outro, que hoje em dia a gente pode ser pioneiro mudando de bairro, né? É, Um bairro que está sem atividade, você passa a ter atividade naquele bairro. Você tem que estar com vontade de servir, né? E aí, e quando a gente está com vontade de servir, a gente não sabe exatamente como, quando, onde. A gente só fala para Deus, eu quero servir. E aí aparece a oportunidade, né? Ah, pode ser num lugar, pode ser no outro. E às vezes você tá achando que um lugar, é aquele lugar que eu quero ir, e dá tudo errado, e aí você não vai para aquele lugar e vai para um outro, e que você achava que não queria ir, e foi e deu tudo certo. Então, assim, eu acho que é só ter a vontade de servir, aí, e deixar esse coração aberto, porque você tem que ler os sinais, né? Ver, olha, aqui é onde eu imaginei não deu certo, mas onde eu nem imaginava foi o local que eu mais gostei e tal. Então a gente não sabe, né? Mas a gente tem que estar com vontade de servir. Eu acho que essa primeiro passo, primeira né? coisa, o primeiro passo. Né? E ter confiança também, né, nas orações, né, nas cartas da Casa Nacional de Justiça, nas orientações das instituições. E eu acho que uma coisa que ajuda bastante também é ter um amigo, um esposo ou esposa, ou um amigo Bahá'í, alguém que você converse, fala, olha, tenho essa vontade, o que você acha? Porque Deus está colocando as pessoas no nosso caminho que vão orientando, dando alguma dica, né? Acho que mesmo no ciclo de estudo, essa semana mesmo, né? Foi ontem, né? Ontem. A gente estava conversando sobre isso, né? A gente até falou sobre isso, de questão, a gente faz os planos e tal, e Deus ri, né? Dos nossos planos e tal. Mas as coisas que a gente quer, e às vezes Deus dá outro rumo, e só anos depois que a gente percebe que uma coisa que a gente achou que era ruim era uma coisa muito boa para a gente, né? O próprio Alexandre contou que muitos anos atrás ele queria estudar para alguma coisa, para ser. Ele tinha alguma coisa que ele queria muito e tinha uma pessoa que ele
pediu ajuda para fazer aquilo, essa pessoa disse que não, e não entendeu. Ele falou assim, nossa, a pessoa não ajudou ele a ir para aquele caminho lá. E ele ficou muito decepcionado, por muito tempo e tal. Aí, hoje, agora que se ele tivesse conseguido aquilo que ele tentou naquela época, ele não teria conhecido a fé Bahá'í, não teria se tornado Bahá'í. E aí, Pois é. hoje, ele percebe isso. Poxa, ainda bem que aquele cara me disse não, porque senão hoje eu não estava aqui. Hoje eu não teria conhecido a fé, né? E minha vida ia ser bem diferente, né? Então, hoje eu agradeço ele por ter me dito aquele não, para hoje eu estar aqui, né? Então, tem pessoas que Deus põe no nosso caminho, a gente tem que pedir que Deus ponha essas pessoas no nosso caminho para dizer um não ou um sim, porque vai direcionando a gente para onde Deus quer, né? Então, conversar com as pessoas, né? Eu quero ser pioneiro, conversa com sua família, conversa com um amigo barraco, conversa com seu esposo, sua esposa, e vê as coisas surgirem, né? E aí, às vezes, ali dessas conversas, uma fagulha aparece um apontamento para alguma coisa, e você percebe, então é para ali que eu vou, né? Ou eu tenho que aceitar, eu vou para um outro bairro, vou para uma outra cidade, ou eu vou para um outro país, a gente não sabe, mas aquilo vai se desenhar na sua frente e você vai conseguir perceber com clareza, né? Tem que conversar, né? Tem que jogar as palavras ao vento, a resposta vem, né? Consulta, né? Consulta, né? Exatamente. É uma ferramenta e tanto. E Gente, a eu acho que a gente. persistência também, né? Oi? E a persistência Ah, também, porque persistência. não dá certo tudo de primeira. Exatamente, exatamente. Acho que a gente pode ficar uma semana aqui conversando, que realmente esse papo é delicioso, realmente de crescimento, de oportunidades. A gente não pode perder, né, as oportunidades que surgem, né? Porque talvez tenha oportunidades, com certeza, que nunca mais voltarão, né? Como a gente não sabe qual que vai e qual que não vem mais, a gente tem que agarrar todas, como diz Saulo, e depois ver lá na frente que resultado dá, né? Mas no começo desse nosso Uma Graça de podcast com vocês, que foi maravilhoso, realmente adorei a conversa, nós não apresentamos vocês, vocês é que se apresentaram. Nós também não despedimos, vocês é que se despeçam de nós. Aqui fica apenas o nosso registro do nosso profundo agradecimento e gratidão por vocês terem aceitado o convite e participado e compartilhado com um pouquinho. Eu sei que tem muito mais história aí que não há tempo para que em 2 horas a gente converse, né? Mas as palavras finais são de vocês. O nosso fica aqui, o muito obrigado, viu? Realmente foi maravilhoso. A gente também agradece muito, né, a oportunidade. E a gente às vezes esquece, né, de onde a gente veio, todo o trajeto que a gente já passou. Às vezes a gente está tão envolvido no momento agora, né? Mas tudo que a gente viveu faz parte desses frutos que a gente está vivendo agora, né? E todas aquelas dificuldades, aquelas reuniões em que ninguém aparecia, aquelas coisas fazem parte, né, desse crescimento, né? Então é muito prazeroso poder olhar para trás sorrindo, né? E eu sinto isso, que eu olho para trás sorrindo e olho para frente e falo, nu, é muita coisa ainda para fazer. Isso mesmo. Realmente, obrigado, Pada, pela oportunidade de a gente reviver, né, tudo isso, né, conversando, a gente vai reviver. E aí a gente fica parando, lembrando, assim, né, até, nossa, mas a gente passou por isso, né, como é que foi legal aquilo, como isso engrandeceu a gente, ou aquelas dificuldades que a gente teve, né, e essas dificuldades, obviamente, como você perguntou, elas sempre surgem e elas são os que engrandecem, né, toda a nossa história, né. Depois, daqui a mais 20, 30 anos, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, passamos por isso, que bom que Deus permitiu que a gente passou por aquilo, né? E hoje a gente vai ver uma situação muito diferente e graças àquelas percalços, aquelas pedras no caminho, que hoje a gente conseguiu estar nessa situação, né? Então, e olhar para a história e ver tudo isso, né? Quando a gente olha para a história, a gente revive tudo isso, né? E é muito bom ter esse programa, né, que faz com que a gente, né, grave isso, né, isso fica lá eternizado, todo mundo vai poder ter acesso um dia e viver, olha, o que passou Saulo e Joseli, né, nesses 20 anos de pioneirismo deles lá, né? E Isso mesmo. agora,
50 anos depois, como é que tá, né? E realmente é maravilhoso passar por isso. E parabéns por essa iniciativa, que continue. Você falou 100 pessoas, que chegue aí nas 1.000 pessoas que você vai entrevistar. Se Deus quiser, vai chegar lá. E que os assinantes, né, as pessoas que assistem o canal, né, estão registrados lá, que passe de 10.000 fácil, em breve, para poder ter acesso a todo esse material. Estou agradecido, parabéns, Nós e é que espero agradecemos. ter contribuído com alguma coisa. Sem vocês, pioneiros, não existiria assim, uma graça de podcast, né? Porque é uma graça por isso, né? Porque é uma graça mesmo de Deus de ter nos dado essa oportunidade da gente poder compartilhar das experiências dos pioneiros como vocês. E é uma graça porque tem muita coisa engraçada também nesse caminho, né? Tem coisas incríveis. Mas muito obrigado, gente, mais uma vez. Um beijo bem grande para vocês. Para Fiquem com vocês. Deus e compartilhem, avisem para os amigos. Quem Pode não está deixar. inscrito está correndo risco, já sabe, né? Então, se inscreva logo no canal, porque eu acho que nós já chegamos aos 500. Então, nós já atingimos metade da meta. Então, a gente precisa de caminhar e atingir o restante, né? Pode Isso Muito aí. deixar. obrigado, viu? Grande abraço, beijão. Tchau. Tchau. Tchau.